Muito boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. Este é o terceiro e último painel deste ciclo relativamente às escolas, que tem sido desenvolvido pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, um grupo de investigação que eu desde já saúdo na pessoa da Francisca, aqui presente, e do André, que têm coordenado este trabalho. Este é o segundo ciclo de conversas, que este ciclo realizado com a Casa da Arquitetura. Quero, naturalmente, agradecer a este extenso painel que tem arquitetos, engenheiros, gestores, professores e uma moderadora que é alheia a tudo isto e, portanto, tem um olhar de fora e que vai convidar a fazer reflexões que esperemos que sejam mais cruzadas possíveis. Portanto, muito obrigado a todos vocês pela vossa presença. A questão da tecnologia, naturalmente, é um elemento de reflexão para todos nós técnicos, arquitetos, engenheiros, todos que trabalham e operam na indústria da construção. Com o evoluir dos tempos, as exigências, as nossas exigências na sociedade, da população, aumentaram. Construímos cada vez mais densidade no território. Isto leva-nos, naturalmente, a termos que refletir sobre a forma como o fazemos. A qualidade é hoje uma exigência coletiva. Construímos mais, cada metro quadrado hoje tem um preço bastante diferente do que tinha há uns anos. Passamos, nós aqui em Portugal, numa certa produção artesanal feita por uma excelente indústria manufaturada, quase os bons serralheiros, os bons pedreiros, os bons carpinteiros. Entramos na União Europeia, que nos colocou a Portugal, às equipas de projeto e à própria construção um grande desafio. Lembro-me, enquanto projetista, nos serem questionados se aquele sistema construtivo era homologado, se não era homologado. E houve aqui um grande desafio que eu acho que foi bem atingido pelos projetistas, que conjuntamente com esta indústria desenvolveram soluções, adaptaram-nos às exigências que nos foram feitas para a própria União Europeia e fomos evoluindo para atingir uma qualidade diferente do que tínhamos antes, mantendo algum rigor e até qualidade estética e construtiva que as nossas construções no passado tinham. Por outro lado, nos últimos tempos, houve uma exigência cada vez maior relativamente à sustentabilidade da construção. Hoje pensamos como é que se tem que construir, pensamos numa consciência global de olhos postos no meio ambiente. A maneira como construímos hoje, o uso dos materiais, o uso dos sistemas construtivos não pode ser o que era há 10 ou 15 anos atrás. Pensar o futuro é essencial, principalmente tendo, obviamente, cada vez mais os recursos à tecnologia para que a construção possa continuar a evoluir. Cá em Portugal, temos feito muita reflexão, até nessas transposições dessas normativas europeias, se não teremos, de alguma forma, exagerado nessas transposições. Do ponto de vista da segurança, temos hoje uma normativa de segurança mais exigente que os países mais seguros, do ponto de vista térmico, acústico, exatamente o mesmo. As acessibilidades obrigam-nos, e bem, para que haja um acesso aos diversos programas de toda a gente, a construirmos com mais área e mais caro, porque esta tecnologia, naturalmente, obriga a que a construção seja melhor e, portanto, seja uma escola, seja um apartamento, tendo mais área, respondendo melhor aos programas que se alojam nessa construção, sabemos que é mais caro. E, portanto, essa sustentabilidade,
é também vista, primeiro, pela durabilidade do edifício, que é uma questão que foi colocada há bem poucos anos de quanto custa manter o edifício no seu prazo de vida, e depois, até que ponto é que temos, enquanto país, a capacidade de manter algumas destas exigências e de que forma é que a tecnologia nos pode ajudar a resolver alguns destes problemas. No que toca à parque escolar, temos aqui pessoas que participaram na produção de muitos dos edifícios, uns mais de reabilitação, outros de construção nova, mas tiveram esta capacidade de intervir num amplo parque escolar, com leis que muitas vezes se foram questionando ao longo do desenvolvimento destes projetos e chamando-nos naturalmente a atenção, entre arquitetos e engenheiros, de como deveria ser ou como poderia ser melhor, utilizando mais ou menos tecnologia. E é isto também um bocadinho o desafio que eu vos coloco, pessoalmente, é ver de que maneira é que o uso da tecnologia ajuda a evoluir por um lado, ou se por outro lado introduz alguma dificuldade ou entropia no desenvolvimento de uma construção que nós queremos que seja sustentável, duradoura e que, acima de tudo, consiga permitir uma grande qualidade de uso espacial e com grandes soluções construtivas. Muito obrigado. Obrigado a toda a organização. Aproveito-me para me despedir publicamente desta equipa que tem levado a cabo este estudo, à Faculdade de Arquitetura, ao Centro de Estudos e à equipa pessoalmente, que tem feito um grande trabalho e quero fazer uma reflexão que eu acho que é muito importante sobre um grande projeto que Portugal fez, que foi a renovação de todo o seu parque escolar. Muito obrigado a todos. E, com as novas tecnologias, a arquitetura também vai ficar melhor. É mais cómodo uma casa moderna do que uma casa antiga. Não estou a dizer que seja mais bonita ou mais agradável. O que eu acho é que há um discurso objetivo da arquitetura. O suporte da arquitetura é a construção. A arquitetura, acho eu, é a construção com a mais-valia que não tem a ver com a utilidade física e da matéria, mas tem a ver com uma felicidade, uma emoção, uma paixão a que as pessoas aderem. Mas o suporte é sempre a construção. Esta é uma citação do arquiteto Eduardo Souto Moura. Boa tarde, obrigada Nuno Sampaio e obrigada a todos pela vossa presença. Irei fazer uma breve intervenção centrada na contextualização do sentido desta terceira conversa, no ciclo de conversas plural e no projeto de investigação Escolas, Complexidade e Interpretação, mas sem esquecer de fazer os seguintes agradecimentos. Enquanto instituição maior na sensibilização do papel social e cultural da arquitetura, a Casa da Arquitetura tem desempenhado um papel fundamental na difusão deste projeto e por isso devemos estar gratos ao arquiteto Nuno Sampaio e à sua equipa pela forma como confiaram em nós e, em particular, como nos apoiaram neste ciclo de conversas plural. Estamos agradecidos igualmente ao diretor da FAUP, o professor João Pedro Xavier, e ao diretor do CEAU, o professor José Miguel Rodrigues, pelo apoio constante que têm evidenciado no acompanhamento deste projeto. É de sublinhar a coordenação do professor André Santos e, sobretudo, quero parabenizar o trabalho dos alunos do curso de Arquitetura na FAUP inseridos neste grupo de trabalho, sem os quais não seria possível concretizar nenhuma das ações desenvolvidas no âmbito do projeto. Saliento do desempenho da Ana Casimirco na preparação do PowerPoint que acompanhará esta sessão. Pedimos desculpa desde já pela eventual agressividade de algumas imagens, para não ferir suscetibilidades. Também manifestamos os nossos agradecimentos aos apoios da revista Roof Magazine, da agência de viagens Personal Travel, do restaurante João Ratão e, em especial, às tintas Robelac, aqui representada pela engenheira Sofia Teodósio, por assegurarem a viabilização deste evento. Finalmente, importa reconhecer a simpatia e disponibilidade dos convidados que responderam ao desafio deste debate, saudando e agradecendo as participações do engenheiro Artur Mexia, do arquiteto Nuno Brandão Costa, do engenheiro Rui Furtado, do engenheiro Vasco Freitas e engenheiro Raul Bessa, não esquecendo a jornalista Susana Marvão, da revista Business It, a receptividade para moderar este debate. Passando à contextualização. O projeto de investigação Escolas, Complexidade e Interpretação, que se encontra a ser desenvolvido no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da FAUP,
tem como pano de fundo a análise e reflexão sobre a transformação arquitetónica dos edifícios escolares intervencionados ao abrigo do programa Parque Escolar, sendo constituído por 74 escolas localizadas a norte de Portugal. Entre janeiro e junho deste ano, aconteceu o seu primeiro momento de difusão pública, a partir do ciclo de conferências intitulado Obras e Autores, abordando a prática profissional e o campo disciplinar da arquitetura na comunicação de projetos exemplares e paradigmáticos. Agora, com este ciclo de conversas intitulado Plural, procura-se promover um diálogo que difunda o conhecimento envolvendo as dimensões políticas, pedagógicas, culturais, económicas e sociais. A primeira deste ciclo, a Conversa Humanidades, pretendeu debater a relevância dos utilizadores dos espaços escolares, protagonizada pela sociedade em geral. No segundo momento, na Conversa Artes, debatemos a responsabilidade da produção artística no campo disciplinar da arquitetura. E hoje, com a Conversa Tecnologias, é pontuado o fim do ciclo de debates, promovendo um diálogo sobre o papel determinativo da inovação tecnológica, tanto no espaço escolar como nos utilizadores. A significativa carga infraestrutural vai exigir da arquitetura um conjunto variado de soluções que, oscilando entre a exposição e a ocultação daqueles sistemas, se confrontaram com a especificidade da intervenção em edifícios pré-existentes. Complementarmente, as questões da universalidade e, em particular, da garantia da acessibilidade à globalidade do espaço escolar permitiram que a arquitetura reafirmasse a sua responsabilidade social, contribuindo para ampliar o valor pedagógico da instituição escolar. Com a responsabilidade social que acresce na arquitetura escolar, o processo de integração das novas tecnologias não se isenta da reinvenção de um novo modelo de ensino-aprendizagem. Assim, repensar a organização espaço-funcional favorece o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas e ainda infraestrutura a sala de aula tradicional. Mais uma vez, agradeço a vossa presença, deixando-vos com os protagonistas deste final de tarde. Boa tarde a todos. O meu nome é Susana Marvão, eu sou diretora da revista Business IT, por isso mais ligada à vertente da tecnologia por tecnologia, por isso vai ser um desafio para vocês entenderem-me a mim, como é óbvio. E o que é que eu ia sugerir primeiro? Disseram-me que era um debate bastante informal, depois nós vamos tentar promover aqui algum diálogo entre a assistência e os convidados. Pediram-me para fazer uma ligeira introdução, eu estou com um pequenino problema, é que o lote de convidados é tão fraco que os currículos são extensos, por isso eu vou só dizer o nome. Os currículos foram feitos por nós. Pois, o problema foi esse, é que foram os próprios que entregaram os currículos, o que isto só precisaria uma análise sociológica às classes, a ambas as classes. Muito bem, passando à frente então. Começo então por apresentar Rui Furtado, engenheiro civil, neste momento na AFA, certo? Eu não me vou pôr aqui a ler o currículo todo, a sua obra creio que fala por si, está aqui em destaque o Estado Municipal de Braga, a nova sede da EDP, o Mato, obviamente, em Lisboa, a Casa da Música. Posso ficar por aqui, creio. Creio que posso ficar por aqui. Temos aqui também o engenheiro Vasco Freitas, professor catedrático de Construções e diretor do Laboratório de Física das Construções LFC, certo? Muito bem. Qualquer erro, isto é informal, por isso não há problema nenhum. A seguir temos Artur Mexia, engenheiro químico. Deus me livre de errar. Tenho sorte, só um arquiteto. Só um arquiteto, por isso é mais fácil. Vai ser quase tudo engenheiros. Diretor do Laboratório de Física das Construções, desde a sua construção. Não. Isso é do peço desculpa. Não quero usurpar nada. Está aqui. E diga-me só, Artur Mexia, ainda está... professor Praz Feira, desculpe. Sócio-gerente e coautor de mais de 500 estudos. Mais coisa, menos coisa. Mais ou menos. Pronto, muito bem. Artur Mexia, engenheiro químico, ainda está na FAG, na área das janelas eficientes? Ainda estou no terceiro mandato como vice-presidente da associação. Muito bem. Está também consultor de várias empresas. Neste momento é assessor da administração e diretor técnico e de projetos da SAPA Building Systems, certo? Atualmente, esse já foi
um trabalho que eu fiz no passado. Atualmente sou diretor técnico para o sul da Europa. Hydro Building Com muito Systems, prazer, muito ligado a Portugal. South de Europe. Muito bem. A seguir temos então o arquiteto Brandão Costa, que também... Nuno Brandão Costa, que é um bocadinho complicado também estar aqui a fazer a sua apresentação. Creio que dentro do lote dos assistentes não será necessário dar mais explicações. E Raul Bessa, engenheiro mecânico. Licenciado pela Faculdade de Engenharia e Universidade do Porto, mais de 20 anos de experiência, perito credenciado pela Agência para a Energia, especialista em climatização pela Ordem dos Engenheiros, certo? É verdade. Ai, caramba, pronto. Então temos aqui o lote de convidados. Safei-me sem só ali com uma pequena... O que é que eu ia sugerir? A frase que nos foi dada antes do arquiteto Eduardo Souto Moura, e eu se calhar repetia, e nesta primeira ronda, que eu sugeria que fosse pequena, de poucos minutos cada um, eu ia pedir que dentro das vossas áreas cada um escolhesse a parte do pequenino texto que mais lhe chamasse a atenção, que o comentasse. Como são de áreas diferentes, provavelmente cada um vai pegar numa parte do texto diferente, e eu então ia relê-lo outra vez. E com as novas tecnologias, a arquitetura também vai ficar melhor. É mais cómodo uma casa moderna do que uma casa antiga. Não estou a dizer que seja mais bonita ou mais agradável. O que eu acho é que há um discurso objetivo da arquitetura. O suporte da arquitetura é a construção. A arquitetura, acho eu, é a construção com a mais-valia que não tem a ver com a utilidade física e da matéria, mas tem a ver com uma felicidade, uma emoção, uma paixão a que as pessoas aderem. Mas o suporte é sempre a construção. E então? De tudo, desta frase, tenho aqui a frase, se for preciso, pronto. A parte que eu acho mais interessante é esta de que, com as novas tecnologias, a arquitetura também vai ficar melhor. Mas, para isso, é preciso que as novas tecnologias sejam usadas. Pronto. Pronto, é provocatório, obviamente, porque, enfim, isto é uma guerra velha de discussão que eu, pessoalmente, tenho com os arquitetos, que é exatamente a questão da utilização da tecnologia e das novas tecnologias na construção, que obviamente temos discussões eternas que não acabam, com variadíssimos, porque a construção é das indústrias mais conservadoras e aqui estou a falar da construção, nem sequer estou a falar propriamente da arquitetura, estou a falar da construção em geral, é das indústrias mais conservadoras da sociedade. Eu lembro-me que quando nós nos formamos, em 1982, apareceu pela primeira vez o Pladur. E a gente olhava para aquilo e dizia assim, se o que está em causa é construir um plano branco, isto é coisa ideal. Portanto, rapidamente isto vai-se fazer tudo com isto, em vez de andarem uns homens com os tijolos, a pôr tijolos, que depois no fim têm que partir para meter os tubos, e depois no fim têm que rebocar, pronto, com isto faz-se tudo uma vez só, está resolvido. Eu lembro que daí até que o Pladur, que na altura era o Pladur, fosse adotado, demorou, enfim, eu não sei dizer, mas foram 10 ou 15 anos, porque o tijolo era mais barato do que o tijolo partido e rebocado, etc., era mais barato do que o dito Pladur. Portanto, o que é facto, e hoje em dia depois há sempre a discussão do toque-toque e aquelas coisas todas que existem à volta dessas tecnologias. O que me parece é que a tecnologia... Havia um arquiteto inglês que dizia uma coisa que eu achei... É uma frase que eu acho genial. Ele dizia, tecnologia é a resposta. Mas qual era a pergunta? E era o arquiteto Cedric Price, que eu obviamente venero porque era uma pessoa que tinha uma visão do que era a tecnologia e da necessidade da aplicação da tecnologia na construção, que me parece perfeitamente correta, porque... A tecnologia existe para simplificar a vida das pessoas, existe para retirar esforço das pessoas e, portanto, faz todo o sentido. Depois, há outras questões que depois que se colocam, obviamente, na questão da tectónica e de não sei o quê, enfim, com outro conjunto de considerações que se colocam, mas a construção tem que evoluir no sentido da
do trabalho e do esforço e do alívio do esforço humano, porque é para isso que a sociedade existe e sempre existiu. Foi no sentido de melhorar as condições das pessoas. Engenheiro Vasco Freitas. Muito obrigado pela nota. Queria, em primeiro lugar, como é evidente, agradecer o convite. É um privilégio cumprimentar todos os presentes e dizer que entre a construção nova e os edifícios antigos reabilitados não podemos fazer uma distinção. O que eu não tenho dúvida é que quando se atuar de uma forma concreta sobre os edifícios antigos, nós podemos ter uma ótima durabilidade, um ótimo conforto e satisfazer as exigências atuais. O grande problema está quando nós colocamos, às vezes, demasiada tecnologia que, do ponto de vista da utilização, nós não a podemos verdadeiramente utilizar. Isso é que pode corresponder a um desperdício. E se ainda por cima, esta vontade de uma permanente inovação, de uma permanente procura de novas tecnologias, conduzir a soluções que tenham uma manutenção para as quais o Estado, as entidades que exploram as escolas não tenham capacidade de as poder manter, nós arriscamos a ter edifícios ótimos, muito inteligentes, mas edifícios demasiado inteligentes que não tenham capacidade de poder ser mantidos, podem ser um problema. E a minha visão, só para terminar esta primeira nota, é um bocadinho a seguinte. Nós temos cada vez exigências maiores, mas não nos podemos esquecer que uma coisa são lógicas, exigências que são definidas, que correspondem a formas de utilização de edifícios que não são iguais em todos os países. E a realidade cultural, a realidade económica, por exemplo, de Portugal, e da forma como se utilizam as escolas, deve conduzir a uma reflexão muito sensata, dizendo: precisamos de inovação, sim, precisamos de novas tecnologias, sim, mas tudo tem que ser feito com alguma moderação, porque criar um edifício que tem uma componente passiva construtiva da arquitetura e da engenharia civil e depois complementá-la com equipamentos que são essenciais, mas que são tão complexos, que têm uma durabilidade para a qual nós ainda não dominamos completamente, isto deve nos obrigar a refletir. Em síntese, o novo pode ser ótimo, o reabilitado com muita qualidade pode ser igualmente ótimo, igualmente durável e, portanto, não podemos fazer uma distinção muito clara. Muito bem. Artur Mexia, engenheiro Artur Mexia. Muito obrigado também pelo convite. Eu falaria um pouco, pegando no tema que o arquiteto Eduardo Souto Moura referia, relativo à felicidade, digamos, à gestão das emoções que nós colocamos no trabalho que fazemos e naquilo que construímos. E quando se aplica aqui à tecnologia, há situações que vale a pena explorar. Eu vou começar com um fé de ver apenas de uma situação que me aconteceu ontem ou anteontem, que um colega me comentava que a esposa, eles compraram um apartamento aí há algum tempo atrás, tem stores elétricos e tem um terraço, a senhora foi estender a roupa e enquanto se estendia a roupa, aparentemente o store, portanto, fecha por ausência de energia e depois a senhora ficou fechada no terraço durante umas largas horas. Portanto, a tecnologia está preparada para nos trazer a felicidade, mas neste caso com um contributo negativo na medida em que a senhora sofreu um mau bocado ou quando ficamos fechados num elevador, que também é uma situação desagradável. Portanto, quando pensamos na tecnologia e no caso das escolas, eu penso que provavelmente um dos temas mais importantes será pensar na tecnologia que nos traz o bem-estar, o conforto, mas ao mesmo tempo também trazer a segurança. Muitas vezes nós sentimos isso e eu que venho da área dos sistemas de alumínio para a arquitetura, muitas vezes a própria fixação dos materiais, as recomendações que nós fazemos em termos de instalação, serem ou não serem seguidas à risca, o tipo de ferragens que são utilizadas, que muitas vezes passa-se por uma mais simplificada ou de menor valor para baixar o custo da obra e de repente temos um problema, e falo, por exemplo, de fechaduras ou de outros elementos de utilização intensiva que eu posso pôr um material que está sujeito a 20 mil ciclos, mas posso ter que utilizar um outro que fica sujeito a utilizações de 100 mil. E aí o tipo de material e a tecnologia que está disponível no caso de um produto ou de outro é totalmente diferente. Portanto, no caso das escolas e da experiência que eu também acabei por ter, eu diria que os projetos foram muito interessantes e em alguns casos poderia a tecnologia poder ter dado um passo mais em frente para melhorar a condição dos materiais, a condição dos equipamentos instalados e até sem ser muito sofisticado. Talvez tenhamos tempo depois de falar, por exemplo, na questão da ventilação ou de outros temas. Portanto, a felicidade constrói-se com boas soluções tecnológicas sem serem necessariamente muito sofisticadas. Ok. Arquiteto Nuno Bernardo da Costa. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite da organização e cumprimentar os meus colegas de painel, que são
pessoas que eu tenho estima e admiração profissional. Então, tenho muito gosto em estar aqui. Pode-me ler a frase? Posso, sim. E com as novas tecnologias, a arquitetura também vai ficar melhor. É mais cómodo uma casa moderna do que uma casa antiga. Não estou a dizer que seja mais bonita ou mais agradável. O que eu acho é que há um discurso objetivo da arquitetura. O suporte da arquitetura é a construção. A arquitetura, acho eu, é a construção com a mais-valia que não tem a ver com a utilidade física e da matéria, mas tem a ver com uma felicidade, uma emoção, uma paixão a que as pessoas aderem. Mas o suporte é sempre a construção. Sim, eu acho que para a discussão que nós estamos a ter aqui, eu começava logo por colocar em questão a própria semântica do tema, porque esta coisa de tecnologia é uma palavra que não sei se poderá confundir com técnica construtiva, que são coisas diferentes. Portanto, há logo aqui uma questão de complexidade. Esta obra é minha, pode ser uma de complexidade que, portanto, isto é um tema muito complexo. A frase que eu mais relevo aí para este contexto é a questão da arquitetura, a construção é o suporte da arquitetura. Mas o suporte é sempre a construção. Exato. E antes foi a arquitetura, acho eu, é a construção com a mais-valia. Pronto, acho que é a essência dessa frase, dessa declaração do arquiteto Souto Moura, é essa de que o suporte da arquitetura é a construção. A questão da tecnologia, acho que é uma questão que não é isolável no tempo de hoje. Ou seja, eu acho que a questão da tecnologia ou da técnica de construção e tudo o que isso envolve do ponto de vista infraestrutural, estrutural e de todos os pontos de vista, é uma questão que está na origem da própria origem da história da arquitetura. Ou seja, a história da arquitetura, a evolução da arquitetura, a evolução da forma arquitetónica tem a ver com a evolução da tecnologia ou com as técnicas de construção, não é? E, portanto, esta é logo a primeira questão. Para o arquiteto, acho que esta é sempre a questão mais importante. Os arquitetos preocupam-se com as questões de forma. Eles dizem que não, mas depois é de facto o que é importante. E têm que integrar estas questões. Portanto, eu diria que isto é uma questão que não é isolável no tempo de hoje. Faz parte da evolução da história da arquitetura. Engenheiro Roubessa. Olá, primeiro, obrigado pelo convite por aqui estar. E eu vou adaptar um bocadinho a questão da tecnologia à minha área, portanto, à área, digamos, das mecânicas. A área das mecânicas, digamos, deu um salto em termos de implementação da própria tecnologia brutal. Portanto, eu comecei a trabalhar, não havia sequer regulamentos que falassem, digamos, da integração dos sistemas mecânicos nos edifícios. E pegar um bocadinho no que o professor Vasco Freitas falou, que chegou-se depois do 080. Entretanto, depois houve uma inserção da tecnologia da parte das mecânicas exagerada. Portanto, isto chegou-se ao ponto dos chamados edifícios inteligentes, que acabaram por ser um total desastre, em que o edifício controlava tudo, temperatura, iluminação, etc. E deixou-se completamente o utilizador do edifício poder fazer algum controle e, portanto, a infelicidade das pessoas nesse edifício era brutal. Quando se achou que a implantação da tecnologia seria fantástica, no consumo de energia, que os edifícios seriam inteligentes e as pessoas ficariam felicíssimas por estar nesses edifícios, e o resultado final foi exatamente o contrário. O teor de infelicidade das pessoas era brutal, porque as pessoas não conseguiam abrir um store, abrir uma janela, não controlavam temperaturas, não controlavam nada e, portanto, foi um desastre total. Nas escolas, propriamente dita, quer dizer, acho que nas escolas, como qualquer outro edifício, a inserção da tecnologia deverá caminhar lado a lado com bom senso, ou seja, na minha opinião, deve haver, como é óbvio, tecnologias da parte das mecânicas que tornem, digamos, os edifícios confortáveis, mas sempre no resultado, como disse o professor Vasco Freitas, da parte passiva do edifício, ou seja, os edifícios híbridos, na minha opinião, é que fará sentido, ou seja, sim senhora, temos tecnologia adaptável à inserção dos edifícios, mas sempre não for bom senso e não pôr os edifícios completamente autónomos sem o utilizador poder, digamos, manejar e mandar no edifício. Portanto, acho que a tecnologia deve ser aplicada, acima de tudo, com bom senso, porque os exageros tornam depois realmente
os edifícios numa utilização bastante Pouco inteligente. desagradável, pouco inteligente no sentido humano. Vamos ter a oportunidade de falar no que comentavam aqui sobre a adaptação das transposições legais que houve e depois aplicadas mesmo a esta temática do parque escolar, mas pelo que vocês me disseram, há uma coisa que eu particularmente gostava de entender, até porque sou realmente das áreas das tecnologias. Vocês sentem que foram as tecnologias que vieram colmatar necessidades nas vossas áreas, ou vocês é que se estão a adaptar às novas tecnologias que entretanto surgiram? Porque aqui pareceu-me que foi tipo, eu tenho isto, ok, eu vou utilizar, mas primeiro nasceu a necessidade e as tecnologias resolveram essa necessidade, ou a tecnologia foi mais à frente do que as vossas necessidades? O que é que... A sua pergunta é assassina, mas é verdade. A questão é que, conforme dizia, na indústria da construção... Dentro de cada um da sua área, sim, claro. mas a indústria da construção é uma indústria extremamente conservadora e, portanto, vai a reboque normalmente, vai sempre a reboque das tecnologias. Seja, na minha opinião, seja em que campo for, vai sempre a reboque das tecnologias. Mas acabou por ser assim. Houve uma fase ali no início do século XX em que... Pode ter havido algumas situações em que se foram buscar, principalmente porque aí havia uma coisa que estava acima disto tudo, que era uma invenção de uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver requeria certas coisas. E que, portanto, houve uma busca de soluções que nem sequer eram do mercado, nem sequer eram standard, para incorporar nos próprios edifícios. Estou-me a lembrar de uma casa famosa, que é a Casa Tugendhat do Mies van der Rohe, em que, efetivamente, inclusivamente, eles têm um sistema de ar-condicionado com um promotador de calor metido dentro de uma conduta improvisada, que é uma porta, etc. Portanto, tinha janelas elétricas, etc. Portanto, essa era a vontade de criar uma nova forma de viver usando todas as técnicas mais avançadas que existiam na época. Cair num tal exagero, não é? Talvez, mas o que é facto é que esses exageros, e aqui eu vou fazer o contraponto só por fazer o contraponto, o que acontece é que esses exageros provocam o progresso. Disrupção, sim. Provocam o progresso. Eu agora, a respeito das tecnologias, e posso dar este exemplo, é muito engraçado, aqui há tempos havia um programa de automóveis muito famoso na televisão, que é o Top Gear, e eles fizeram um concurso para saber qual era a marca mais avançada do mundo. E descobriram que era a Lancia. E então descobriram que era a Lancia e depois eles foram mostrar porque é que era a Lancia. Porque todas as inovações que houve para os automóveis foram sempre apresentadas pela Lancia. E todas elas foram um fiasco total. Todas elas, quando eles as puseram nos carros, puseram-nas nos carros imediatamente, o turbo, a tração às 4, etc., tudo, e todos os carros que eles fizeram acabaram por ser um fiasco total. O que é facto é que todas essas vieram a ser completamente expandidas, e hoje em dia todos os carros as têm, mas eles deram o passo. Portanto, embora perceba, e obviamente estou de acordo com o que o Raul disse relativamente à utilização nas escolas, o que é facto é que a tecnologia avança com erros, avança com exageros, avança com, destas formas de que estamos a falar. E, portanto, na minha opinião, infelizmente, hoje em dia, o grosso da manada dos avanços, ou eu não vou dizer o grosso da manada, eu posso dizer mesmo quase a totalidade dos avanços das incorporações das tecnologias nos edifícios, resultam do mercado e da indústria e não de necessidades que são criadas para... E depois o que se faz é aproveitar esses avanços. Hoje em dia, não vejo nenhuma que tenha sido, ou alguma que tenha sido, quer dizer, que tenha tido algum impacto interessante, que não seja por força do avanço da tecnologia. Deixe-me só dar uma nota um bocadinho mais atrás. Os edifícios procuram dar resposta aos desafios da sociedade e, por vezes, há visões estratégicas que são impostas atendendo a realidades que podem não corresponder exatamente à realidade portuguesa. Há uns anos atrás, a grande preocupação passou a ser a eficiência energética. Era um problema para a Europa e era preciso centrarmos no problema da eficiência energética e os edifícios eram consumidores, em particular as escolas na Europa, e, portanto, era necessário encontrar-se uma estratégia de eficiência energética. Objetivo claro.
A eficiência energética traduziu-se num conjunto de exigências que são gerais para os países europeus, mas que a realidade do sul da Europa, que é o caso de Portugal, da Itália, etc., não é exatamente igual, mas no fundo seguimos um modelo no sentido da pura eficiência energética. E o que está em causa nas escolas é o conforto. Hoje as escolas têm, no Porto, 14 graus, portanto, de temperatura. Algumas salas de aulas estão a decorrer com 14 graus de temperatura, o que é inaceitável. O problema é que é preciso haver um equilíbrio entre aquilo que são exigências, que depois se traduzem em determinadas soluções tecnológicas, em que nós procuramos seguir um modelo, provavelmente não atendendo de uma forma muito objetiva àquilo que era a nossa realidade, a forma de utilização, e o nosso clima, que a meia estação tem alguma amenidade. E, portanto, fomos conduzidos para soluções que são claramente inovadoras e que vão no sentido da sofisticação, isso é positivo, mas depois é preciso perceber, por um lado, se a gestão das escolas tem capacidade financeira, os municípios ou o Estado, para poder garantir o conforto total, ou se o que nós devemos fazer é, com certeza, com equipamentos muito sofisticados e com muita inteligência, encontrar soluções que minimizem o desconforto com os meios que temos disponíveis. Por outras palavras, foram as exigências regulamentares que conduziram a que as novas tecnologias que estavam à disposição fossem implementadas. Podemos ter o objeto mais perfeito, eu posso ter o automóvel mais perfeito na minha garagem, que gasta muito pouco, gasta imenso dinheiro nesse automóvel, mas se não tiver dinheiro para meter nenhum litro de gasolina, aquele automóvel funciona mal porque não consegue andar. E eu acho que o que está a acontecer nos edifícios escolares, e temos de ter muita prudência, porque nós temos 6.000 escolas, muitas ligadas aos municípios, outras ligadas ao Estado, foram reabilitadas 200, sensivelmente, com soluções muito interessantes, mas há muita mais coisa para fazer, e naquilo que falta fazer, e tem que haver um plano, vai ter que haver dinheiro seguramente para as escolas, mas nesse plano tem que haver uma visão que seja realista, isto é, que atenda às possíveis condições de utilização para minimizar o desconforto ou para ter conforto se houver dinheiro. A componente económica não pode deixar de estar sobre a mesa sem nunca retirar a importância da inovação, da sofisticação. Mas é preciso fazer esta reflexão geral. Foi as exigências regulamentares que conduziram estas soluções tecnológicas com aquilo que havia no mercado. Engenheiro de Mexia. Eu concordo com o professor Vasco Freitas, sobretudo em aspectos em que a adequação da legislação e dos requisitos que se vão colocando muitas vezes são difíceis de compreender face às especificidades que nós temos, em termos climáticos ou outros. E uma questão que se levanta sempre é a questão da ventilação dos edifícios. Hoje, quando falamos da caixaria, exigem-nos normalmente um conjunto de ensaios que determinam a permeabilidade ao ar, que determinam a estanquidade dos edifícios. E depois, a seguir, diz, mas ao colocar uma janela eu tenho que ter meios de ventilação, microventilação. Portanto, entramos um pouco ali em conflito, ou seja, a tecnologia está disponível e nós podemos aplicá-la. Mas será que é que importa? Será que nós não podemos ter outros meios, que não sejam os meios mecânicos de ventilação forçada e muitas vezes ineficientes? Colocamos umas grelhas de ventilação, mas depois as pessoas queixam-se à mesma de falta de ventilação nas cozinhas ou mesmo em outros espaços. E, portanto, a tecnologia existe. Nós podemos aplicá-la dentro daquilo que será aplicável, mas também temos que recorrer um pouco à utilização dentro do contexto do próprio edifício. E, portanto, quando o arquiteto, de facto, dimensiona, provavelmente há situações em que nem seria necessário ter determinado tipo de equipamentos ou de tecnologias aplicadas e algo mais simples conseguiria resolver. Nós hoje temos o problema das condensações nos edifícios. E, como o professor falava um pouco, a eficiência térmica exigiu a introdução de sistemas com ruptura da ponte térmica para evitar as perdas térmicas. Tudo muito bem. Mas as pessoas calafetaram nas suas casas, os sistemas são mais fechados, não há ventilação natural nenhuma e, de repente, começa a haver outras patologias que a própria tecnologia acabou por trazer, porque deixou de se fazer uma ventilação natural, a ventilação por esses mecanismos pode não ser eficaz também e, de repente, com o encontrar de uma solução tecnológica para o edifício, eu crio um problema adicional. Portanto, a utilização da tecnologia ao serviço da construção, sim, mas eu acho que o projeto é que ele próprio tem que definir isso. Outras situações que nós temos frequentemente é o sobreaquecimento. Nós somos um país com muitas horas de sol e, de repente, essa hermeticidade dos edifícios muitas vezes traz problemas. Ou, no inverno, o inverso, não aproveitar a radiação solar para aquecimento. Enfim, acho que temos uma série de problemas que a tecnologia não chega para resolver. Tem mais a ver com o projeto e com a interpretação, de algum potencial de utilização da tecnologia ao serviço da qualidade do projeto. Arquiteto Ana da Costa. Tem a ver com a questão tem a ver com a reação. Qual é? Sim, o que é que nasceu primeiro, basicamente?
Sim, eu acho que é ambas, não é? Não, é difícil dizer que é uma ou outra. Acho que os arquitetos e os engenheiros são obrigados a corresponder, até do ponto de vista legal, aos regulamentos. Quer dizer, ou entram num esquema como é que se diz? Clandestino, ou têm que corresponder ao regulamento. Eu estava a olhar para estas fotografias, este slideshow, e o que ele tenta, acho eu que a tese deste slideshow tenta demonstrar é a dificuldade que os arquitetos tiveram neste momento no Parque Escolar. Foi pedido desculpa pela organização, pelas imagens para mas é interessante porque revela a dificuldade que os arquitetos tiveram em integrar estes processos tecnológicos, e aqui aparece neste slideshow muito enfatizada a questão das mecânicas, parece-me. E é interessante porque revela exatamente aquilo que o Rui Furtado estava a dizer, que é este processo de tentativa e erro, não é? Gerou um progresso. A seguir, os arquitetos e os engenheiros, depois de terem este processo traumático, não é? Já fizeram estas coisas de outra maneira. E também gerou aquilo que o professor Vasco Freitas estava a dizer, e o engenheiro Raul Bessa, gerou que quem fez estes regulamentos os tivesse que repensar, porque percebeu, digamos, o nível de barbaridade que estávamos aqui a entrar, não é? Pronto, portanto, eu acho que isto é sempre... O ser humano funciona assim, por tentativa e erro. E a construção... Há aqui pessoas que percebem muito mais do que eu de construção, mas eles vão-me acompanhar nisto que eu vou dizer, é que a construção é uma ciência muito pouco exata. Não é? Tem uma componente científica, que pode ser decifrada academicamente, mas depois a sua concretização em obra, em dimensão real, em escala, levanta uma série de imprevisibilidades que não são perceptíveis do projeto, embora os nossos projetos cada vez sejam mais aproximados, ou tentam ser cada vez mais, por exemplo, no caso das estruturas, isso é muito evidente, cada vez mais aproximados à realidade, mas depois a obra há uma imprevisibilidade na obra, não é só na execução da obra, é depois no resultado final. E, por exemplo, este slideshow destas imagens do Parque Escolar demonstram exatamente isso, que é, eu acho que no fundo ninguém de nós estava, eu só fiz uma escola de Parque Escolar, mas no fundo ninguém estava à espera exatamente deste resultado. Isto tornou-se uma coisa de alguma maneira imprevisível, e isso eu concordo com o Rui Furtado, esta questão do choque, do erro, cria progresso, portanto é assim que se aprende. Também gostava de desenvolver um tema que o Rui Furtado colocou, que acho um tema muito interessante, que é esta questão da construção ser uma das áreas mais conservadoras que existe. Eu estava à espera dessa resposta. Ninguém pegava. Já fiz duas vezes. Ninguém pegava. Também só há um arquiteto. Não, eu gostava, porque eu estou de acordo, não é? Porque no fundo a resposta do mercado construtivo está sempre um bocadinho atrasada, não é? Em relação ao pensamento dos arquitetos, e não é só dos arquitetos, dos engenheiros, pronto. Mas depois também o contrário também não será verdade, ou seja, se calhar depois, em função da resposta do mercado, às vezes a nossa reação também não é assim tão útil, objetiva. Quer dizer, também não sabemos muitas vezes dizer o que é que queremos, não é? Pronto, mas isto é muito complexo. Engenheiro Roubas. Bem, eu acho que a questão, digamos, da partes mecânicas, os regulamentos tiveram claramente um impacto enorme na introdução da tecnologia nos edifícios, porque passou-se do 0 para o 80. Acho também depois, como o Rui disse, o erro, neste caso, passou-se do 0 para o 80, permitiu realmente também uma adoção mais sensata dessas tecnologias, mas também queria trazer aqui um modo, que por vezes temos uns avanços tecnológicos brutais que permitem simplificar o que era corrente.
Ou seja, portanto, e na parte das mecânicas, nesta questão que se falou da ventilação dos edifícios, isso, a tecnologia, digamos, por vezes também tem que fazer progresso exatamente porque o que existe e o que está a ser feito está completamente, digamos, afastado da realidade e o feedback das pessoas com a tecnologia é bastante desfavorável. Portanto, esta questão, digamos, da ventilação natural dos edifícios, hoje em dia, e a ventilação natural dos edifícios é uma coisa que é bastante complexa, porque depende de inúmeros fatores, e hoje em dia a tecnologia, a nível, por exemplo, da simulação dos edifícios, permite alguns avanços nisso em poupar na parte, digamos, da inserção dos sistemas mecânicos e tentar ter ventilação natural dos edifícios, exatamente, digamos, no sentido de não ir para o exagero, digamos, dessa inserção. Portanto, muitas vezes também a própria tecnologia tem, digamos, esta coisa boa, não é? Que é avanços tecnológicos e grandes permitem uma separação dos processos na própria construção. Portanto, também acho que isto é importante refletir. A questão dos regulamentos, na parte das mecânicas, realmente trouxe uma inserção brutal das tecnologias e desde os avanços também têm sido, digamos, grandes. O atraso da construção na recepção às tecnologias mais inovadoras. Então, na parte das mecânicas, isso eu diria que é brutal. Quando há realmente sistemas que hoje em dia, eu diria que isso se passa mais também no sul da Europa, sistemas que são correntes, seja no norte da Europa, que no sul da Europa uma pessoa em projeto até pensa em fazer isso e quer fazer isso, mas a construção depois, quando se vai para a obra, ninguém sabe fazer, ninguém quer saber fazer e as pessoas acabam muito por ter uma resistência brutal e, portanto, não é fácil, por vezes, fazer a absorção desses sistemas. Vamos então ao parque escolar. Já todos abordaram mais ou menos o grande problema, foi cumprir, e não entrando pela tal parte clandestina, que o arquiteto dizia, tendo que cumprir a legislação em vigor, e eu sei que uns foram mais interventivos neste processo, outros nem tanto, mas quais foram os grandes desafios e, sobretudo, e agora? Agora que isto está feito, e as escolas, por vezes, nem têm como o orçamento suficiente para pagar a conta da luz para utilizarem as novas tecnologias dos sistemas que têm neste momento no novo parque escolar, o que é que vai ser agora? Ou o que é que deveria, no vosso entender, de ser agora? O que é que se faz com isto agora? Bom, em relação a isso, se é por mim que vai começar, que suponho que é. Sim, é mais fácil, mas em podem relação a intervir isso, eu à estou vontade. completamente de acordo com o que disse o Vasco relativamente a isto. O que está em causa, acima de tudo, no caso de uma escola, é efetivamente o conforto. E depois o raciocínio a seguir é o que é que se faz para chegar a esse conforto, ou o que é que se deve fazer para chegar a esse conforto. Ali o problema é um problema nítido de encomenda, nem sequer é um problema de regulamentos, foi um problema nítido de encomenda, porque mesmo do ponto de vista regulamentar era possível contornar o assunto, conforme aliás foi mais tarde, quando a Parque Escolar resolveu finalmente perceber aquilo que toda a gente lhes andava a dizer, que era aquilo, era o maior disparate do mundo. E que toda a gente lhe dizia, desde os projetistas aos próprios utilizadores. Então a gente disse as exigências, porque não foi um problema só de legislação, foi um problema, acima de tudo, da exigência que a Parque Escolar pôs relativamente aos sistemas. E que, obviamente, deu neste resultado que aqui estamos a ver, e no resultado pior de todos, que é o facto de os aparelhos estarem lá e não funcionarem porque ninguém tem dinheiro para pagar a eletricidade daquilo. Pronto, basicamente E os contratos de manutenção. E os contratos mais, de manutenção, e etc. E, enfim, todos sabemos em que é que isto vai tudo acabar. Eu acho que a fase seguinte da Parque Escolar, depois de ter percebido, foi uma fase bastante mais lógica e mais coerente, que foi exatamente aliviar toda a carga, enfim, técnica dos sistemas e preocupar-se bastante mais com a questão do conforto e de conseguir dotar as escolas de um mínimo de conforto, enfim, tentando não intervir, esta imagem é brutal, tentando não chegar a este apuro, não é? Portanto, isto corresponde à primeira fase do Parque Escolar, suponho eu, porque na segunda fase já não foi nada disto, na segunda fase já foi tudo muito mais limpo, porque pronto, já se tinha percebido. A questão do conforto que é a grande questão. Os miúdos têm que ter conforto, têm que estar instalados
num edifício com conforto, e aí... Claro, os tais 14 graus não são Os 14 graus na sala, quer admissíveis, dizer, eu estudei com menos do que isso, mas quer dizer, não, e tu também, provavelmente. E estás aqui, por acaso não te tens muito mal, não sei, mas pronto, enfim, não é esse discurso que nós queremos ter. Mas a questão é fundamentalmente que os edifícios tenham, digamos, o nível de isolamentos térmicos e de ventilações que permitam que se mantenha uma boa temperatura com o mínimo de energia. Pronto, esta eficiência energética. Isso é que é o importante, nos parece que todos queremos, a que todos queremos chegar, digamos. E aí entram a questão do passiva do edifício, das proteções solares, dos isolamentos térmicos, etc., que aí sim importa que se gaste o dinheiro que é necessário. Engenheiro Vasco Freitas. A pergunta que colocou, não sei dar resposta, porque é o que fazer. Eu acho que o que nós podemos fazer é aprender um bocadinho com o passado. Acho que a construção vive da experiência. E acho que há dois aspectos importantes. O primeiro é, em relação ao que já existe, fazer uma avaliação e tudo que sejam medidas passivas que possam ser implementadas, que flexibilizem um pouco o uso realista desses espaços, vai melhorar. Isto é, já foi aqui tocado no aspecto da ventilação, alguma flexibilidade. Por outro lado, é preciso algum realismo para perceber quanto dinheiro é que nós podemos pagar, que as escolas podem pagar para ter conforto. Eu fiz um estudo de 33 escolas da área metropolitana do Porto e escolas não reabilitadas e gastam 2.000 euros por mês em energia. Não reabilitadas? Não reabilitadas. Não têm conforto, mas não gastam energia quase nenhuma, só para ser assim realista. É preciso perceber essa componente económica. Mas, sobretudo, os ensinamentos é para o futuro, é para a próxima fase. Eu acho que tem que haver muito breve prazo. Eu fui ver o Orçamento Geral de Estado este ano, ou li muito mal, ou há muito pouco investimento, por exemplo, na reabilitação dos edifícios escolares, o que me choca, porque eu acho que há muita coisa para poder reabilitar. E, sobretudo, para esta nova fase da reabilitação, eu vou dizer aqui números que vão chocar. Acabei de fazer uma tese de doutoramento com a Francisca Cavaleiro que diz o seguinte: coberturas, quantos centímetros de isolamento térmico quando se aquece 5 ou 10 horas? Porque as escolas só trabalham às 6 horas. E tudo que seja acima de 5 centímetros é inútil. Isto é um bocadinho estranho, mas é assim. Podíamos continuar a seguir e dizer, do ponto de vista do caudal de ventilação, até onde é que se deve ir para não ultrapassar 1.250 ou 1.500 ppm, que é um parâmetro de qualidade do CO2. E se calhar podemos encontrar sistemas muito mais flexíveis, sempre com uma componente híbrida, como também foi dito pelo Sr. Engenheiro Raul Bessa, que me faz, na minha opinião, todo sentido. Eu acho que o que é mais importante não é fez-se, foi num determinado momento, em determinadas circunstâncias, é sempre muito difícil criticar a posteriori, mas sobretudo os ensinamentos para que num novo plano pudesse haver um guião que pegue nos centenas de edifícios escolares que é preciso reabilitar e haver alguma sensatez face aos recursos disponíveis para obter um conforto, não estou a dizer o bom conforto, é obter um conforto, e, sobretudo, do ponto de vista passivo, é aí que eu acho que é importante. Eu acho que é... Eu lembro-me de um livro que às vezes utilizo ainda para dar aos alunos sobre arquitetura solar passiva, que é qualquer coisa que nós achamos que agora não é mais útil, porque temos ótimos equipamentos inovadores que são fundamentais, são decisivos, mas estes são sempre o complemento. O essencial está num conjunto de dispositivos ligados à arquitetura solar passiva que nos ajudem a minimizar o desconforto por essa via passiva e depois completar com equipamentos sofisticados, eficientes e inteligentes com a energia possível, com aquilo que é energia possível. Como é evidente, há regulamentos, há diretivas europeias e nós não podemos fazer exatamente aquilo que queremos, às vezes fazemos aquilo que nos é imposto. Engenheiro. O que é que nós podemos fazer? Eu estava a pensar um pouco na questão, voltando às escolas, e de facto sendo a questão do conforto, e se calhar o conforto associado à questão da iluminação, à questão da insonorização, porque um ambiente acústico tranquilo dentro da sala é fundamental. Penso que temos que ir à procura de soluções que a tecnologia, sem ser sofisticada, naquilo que estamos a falar, mas que nos permita melhorar alguns desses desempenhos. Eu, por mim, sou muito apologista da ventilação natural e quase todos nós, enfim, numa geração, vivemos em escolas com as temperaturas não estariam ideais para estudar, se calhar com 14 graus, ou eu no Alentejo teria os meus 30, provavelmente, mas fugindo a essa questão, com a ventilação e com alguns mecanismos, estou-me a lembrar que no ano passado na Batimat, a Tecnol apresentou uma solução que era umas grelhas para colocar, digamos, permitindo ter janelas abertas, mas haver umas grelhas que permitiam a ventilação e uma atenuação acústica que deixasse as pessoas trabalharem do lado de dentro. Para além de equipamentos mais sofisticados,
também que seria uma janela acústica, mas já com custos bastante mais elevados. Mas coisas relativamente simples que nos permitam utilizar a tecnologia de uma forma sustentável, de uma forma que possamos investir sem grandes montantes e ter um retorno razoável nesse aspecto. Depois também pensar um bocadinho mais na questão dos materiais. Hoje falamos muito da sustentabilidade, o que é que pomos ou não pomos. Andamos ainda com a questão do amianto no ar e provavelmente hoje não estamos a analisar suficientemente os produtos que estamos a utilizar, até quanto é que a tecnologia nos vai permitir antever que daqui a alguns anos esses produtos estão suficientemente testados, são amigos do ambiente, não têm qualquer efeito patogénico para todos nós e, portanto, quando toca às escolas, mais do que em outros espaços, essas questões devem ser levantadas. Que produtos é que estamos a aplicar, pronto, satisfazendo, digamos, um conceito de economia na construção e de funcionalidade, mas também garantindo essa sustentabilidade que começa a ser uma preocupação de todos os dias para cada um de nós. Portanto, ver a tecnologia a ajudar-nos a encontrar soluções de uma forma económica e, digamos, com o mínimo de impacto em termos do ambiente também, acho que é o caminho. Arquiteto Brandon da Costa. Bom, o que é que podemos fazer? Eu queria voltar um bocadinho atrás, Sim. porque há aqui uma coisa que eu acho que é importante, que tem a ver com a condição dos projetistas, dos arquitetos e dos engenheiros. Nesta questão, por exemplo, do parque escolar e noutras que têm a ver com os regulamentos, há um problema que tem a ver com... é um problema de poder. Poder. Não era poder no mau sentido, é de influência. O que é facto é que estes regulamentos chegam aos projetistas como, por exemplo, aqui no caso do parque escolar, que o Rui Furtado disse que isto havia outras alternativas, não é? E eu estou de acordo. E em vez de ter-se feito estes cemitérios de máquinas que estão aqui... Cemitérios de máquinas, ok. Sim, estes aqui que se mostram nas fotografias. O problema é que estas coisas foram impostas aos projetistas. Foi um buque que eles tiveram que Ninguém cumprir, perguntou aos basicamente. projetistas, muitos dos quais, por exemplo, naquela coisa do parque escolar, eram pessoas com muita experiência e com muito saber. A experiência às vezes também é perversa, mas com muito saber e experiência. Ninguém lhes perguntou se achavam aquilo bem ou mal, o que é que achavam, embora as pessoas reagiam àquilo. Aquilo foi imposto, não é? E, portanto, também há aqui um problema, que é estes regulamentos vêm assim de uma estratosfera qualquer, não é? E os projetistas recebem aquilo já como lei. Sim. Pronto, tem que fazer. E, portanto, isto é logo um problema. E depois, muitas vezes, os regulamentos não são flexíveis, porque os edifícios têm todos um contexto muito determinado e específico. Okay. E os projetistas, nomeadamente estes que estão aqui sentados nestas cadeiras, dão respostas muito específicas a cada projeto. Não dão respostas padrão. Okay? Isso é logo um problema. Isto gera um problema muito grande a nível de projeto. Não sei se os meus colegas estão de acordo com o que eu estou a dizer. Acho que sim. Parece-me que sim. Porque isto acaba por ser um problema grande, não é um detalhe. Okay? E, portanto, esta alarvidade que se vê nestas fotografias tem a ver com esta ideia de que se homogeneizou uma resposta para situações muito diversas, para morfologias diversas. Não é? O programa era o mesmo, eventualmente, mas as morfologias não eram, os climas não eram os mesmos. Ou seja, não houve uma adaptação à realidade. Os próprios projetistas não eram os mesmos, portanto, cada arquiteto, cada engenheiro dá uma resposta muito específica ao projeto, do ponto de vista formal, conceptual, etc, etc. Portanto, está aqui logo... Pronto. Isto levaria aqui uma discussão muito grande. Relativamente ao que se vai fazer, eu não sei o que é que se vai fazer, mas queria introduzir aqui uma questão que é interessante e que eu acho que vai influenciar muito isto e que nós estamos só no princípio, do ponto de vista da construção. E isto leva àquela questão que o Rui Furtado falou, que é uma questão que eu acho muito sensível, que é o conservadorismo da construção e que se poderia, de alguma forma, estender ao próprio conservadorismo dos próprios projetistas. Que não é, digamos, não é voluntário. Tem a ver com o próprio contexto desse mercado conservador. É uma característica. Não é voluntário, é uma consequência. Okay. Que quer dizer, tendencialmente nós vamos pensar que os edifícios vão ser mais híbridos, não vão ser estas coisas malucas que estão aqui, vão ser, dependendo do programa, porque
há uma coisa que faz sentido para uma habitação unifamiliar, já não faz sentido para uma escola e para um museu. Outro, por exemplo, eu estive há pouco, no verão, fui a Paris e fui a Holanda também e verifiquei uma coisa espantosa, que eram os museus, como estava muito calor em Paris, estavam perto de 40 graus, não se podia estar nos museus, porque eles não prepararam os museus para estas condições extremas de coisa. Portanto, isto depois também é muito mais complicado do que nós estamos a dizer aqui. E eu acho que esta questão das alterações climáticas, ou esta palavra, da sustentabilidade da construção, e que tem a ver com a sustentabilidade do ponto de vista até do mais planetário, no sentido das explorações, das não sei o quê, isto vai entrar por aqui dentro, e nós para aí é que não estamos, eu acho que os projetistas não estão preparados para isto, de uma maneira assim, a sério. E eu no outro dia fui ver uma conferência daquele Richard Sernett, que é um professor de Harvard, que já anda a falar destas coisas há muito tempo, e ele disse coisas que são para nós assassinas. Disse uma frase que foi assim: "Concrete is the enemy." Por exemplo. E nós sabemos que é. E como é que nós vamos responder a isto? Nós, os arquitetos... Não, o problema é os arquitetos que se fizeram sempre tudo e depois em disse outra coisa... depois disse outra coisa muito interessante, porque depois houve estava lá um aluno na faculdade que perguntou assim: então se o concrete is the enemy, então como é que vamos fazer? E ele deu esta resposta: vidro e ferro é bom. E depois ficou tudo a olhar para ele, mas acho que toda a gente ficou a pensar assim: vidro e ferro em Portugal? Vamos fazer casas todas em vidro e ferro? Portanto, isto depois de entrar aqui numa série de questões paradoxais e de muito difícil resolução, que ultrapassam a questão até conceptual, não é? Porque nós podemos dizer: ok, agora faço só casas em vidro e ferro, não é? Nunca é uma coisa nem a outra, é uma coisa no meio. Por isso é que eu estava a dizer no tal sistema híbrido, vamos entrar numa fase em que vamos procurar aquilo que não se fez aqui, que é um equilíbrio muito grande entre uma certa regressão a tempos antigos, em que as casas dos nossos avós, pelas frinchas das janelas, ventilavam naturalmente e não tinham ressoados nem essas coisas. E depois, dependendo do programa e do contexto funcional, sistemas que ajudem a equilibrar esses sistemas mais arcaicos, não é? Mas eu estou a dizer isto sem grande certeza. Voltamos quase ao uso com bom senso das coisas, não é? Engenheiro Raul Bessa. Eu acho claramente o que nós podemos fazer. Eu sou sendo engenheiro mecânico e a minha área sendo a partes mecânicas, mas eu sou um claro defensor, digamos, da parte passiva dos edifícios. Okay. Ou seja, eu acho que o que é necessário fazer e é importante, e tem uma parte vital no próprio consumo de energia, porque nos Estados Unidos, quando foi a altura dos edifícios inteligentes, houve, digamos, um acompanhamento dos edifícios federais durante 20 anos e chegou-se à conclusão que a maior parte deles, com os tais sistemas de tecnologias fantásticas, acabam por, no fim, até consumir mais energia do que era expectável. E acompanhou-se, ao mesmo tempo, os edifícios onde a inserção dos princípios bioclimáticos adequados ao clima onde eles estavam, digamos, construídos, acaba por se perceber que a parte passiva tinha uma contribuição de poupança de energia a nível, digamos, do conforto térmico muito maior que os sistemas ativos. E, portanto, claramente o foco, digamos, na otimização passiva dos edifícios e sempre conjugado com o clima onde estamos, porque o professor Vasco disse, e muito bem, os princípios bioclimáticos para o sul da Europa nunca serão os mesmos para o norte da Europa, como nunca serão os mesmos para um clima tropical e, portanto, e muitas vezes o que acontece é que digamos, copiam-se esses princípios, às vezes de uma forma que não é a mais adequada ao clima em si. E, portanto, a grande poupança, digamos, de energia está exatamente nesta conjugação híbrida dos edifícios. A otimização passiva dos edifícios ao máximo, eu sou um defensor disso até a exaustão, porque não existe um bom sistema de conforto térmico se a parte passiva do edifício não estiver otimizada. É impossível isso. Ou consegue-se com resultados desastrosos, como se vê que é encher o edifício de instalações ativas mecânicas que não faz sentido nenhum. Até porque depois
ninguém tem dinheiro para os pagar e, portanto, ficam lá Claro. e vão-se formando cemitérios de equipamentos. Portanto, e eu acho que, digamos, o tal erro, como o Rui falou e bem, acho que veio dar um bocadinho de consciência a isto, ou seja, que realmente o que faz sentido é esta conjugação das duas componentes, a componente ativa e a componente passiva do edifício, quando a componente ativa poderá, quando muito, na melhor otimização dela, poupar cerca de 20% de energia, a passiva pode chegar aos 40%. Portanto, claramente, o foco está aqui na parte passiva do edifício. Portanto, e acho que é isso que hoje em dia, a maior parte, digamos, de nós projetistas temos já um foco muito forte nisso e, portanto, acho que todos estamos atentos a isso. Antes de perguntar à assistência se tem questões, os projetistas estão preparados para a nova realidade, têm que dar a oportunidade de falarem, não é? Para a nova realidade que o arquiteto... Concrete is the enemy. O concrete is the enemy é uma A outra frase foi teoria. que não Era estão uma outra... preparados. A frase foi, os projetistas não estão preparados para Não, isso. não estão. Não, mas não estão, e é preciso, por exemplo, há uma coisa que o Raul estava a falar agora que tem uma certa graça, que é, hoje em dia está toda a gente consciente para a questão, para a necessidade de eficiência passiva dos edifícios. Mas estamos todos conscientes disso, porquê? Porque houve regulamentos que o impuseram e há uma pressão da sociedade muito grande para isso. Não por consciência própria. Também. Basicamente. Portanto, tu deves ter ouvido, como eu ouvi, 500.000 palavrões a respeito das pontes térmicas e da correção das pontes térmicas, certo? Portanto, nós temos consciência que o que é facto é que, em vez de termos sido nós a ter identificado o problema e a ter resolvido, estamos a ir todos a reboque da sociedade e dos regulamentos. Sim, também. Eu, no meu caso, tive alguma Quer sorte... dizer, essa é a primeira realidade. E aí vamos cair no botão, porque no botão vai-nos acontecer a mesma coisa. A questão do botão é tão simples como essa. Se o botão fosse um país, era o terceiro país mais poluidor do mundo, a seguir à China e aos Estados Unidos. Portanto, esta é a realidade com que nós nos debatemos hoje em dia. Portanto, a questão que se coloca, o betão tem vantagens inúmeras, brutais. O problema é os exageros, quer dizer, ou nós realmente começamos a utilizá-lo de uma forma racional e parcimónica, ou qualquer dia perdemos as vantagens do betão, porque vai ser um regulamento que diz acabou com o betão. Pronto. Este é o tema em relação aos exageros, inclusivamente, e agora o Vasco não me vai ouvir, mas em relação exatamente aos exageros dos regulamentos e das correções das pontes térmicas, etc., que os nossos regulamentos acabaram por cair. Isso acontece por reação a uma inação do nosso setor, digamos assim. E, portanto, o que me parece é que a adesão, ou pelo menos a abertura dos olhos perante a realidade, e essa história do betão, que é uma coisa que vem sendo discutida há anos e que não avança porque efetivamente não há tantos materiais em alternativos, quer dizer, a Suécia nos últimos 10 anos duplicou a área de floresta. Evidentemente, a madeira vai ser um dos grandes substitutos do betão, sem dúvida nenhuma, e vai acabar por ser. E agora estou aqui a ouvir as rodas dentadas das cabeças de muita gente a dizer parece impossível, nem pensar, não vai acontecer. Vai acontecer, é um facto, é evidente, vai acontecer. Pronto. E, portanto, o que nós temos é que começarmos a abrir os olhos e a andar para a frente e a adaptar-nos às realidades que a sociedade, que efetivamente tem vindo a alterar a uma velocidade muito maior do que aquilo que a gente esperaria, não é? Portanto, tem vindo a mudar de opinião, de posição com uma velocidade muito maior, que nos vai mostrando para não irmos a reboque e não nos saírem regulamentos que depois nos fazem fazer coisas que a gente não quer. Engenheiro perfeito. Sim, porque muitas vezes o regulamento... desculpa. Não, Mas é isso, o regulamento muitas vezes é uma extravasa para o exagero o problema. Porque chega como uma figura abstrata que nós temos que transformar em obra e depois aquilo dá estas coisas exageradas ou não é? Bárbaras, que não têm nexo, perdem o nexo. Podia dar também uma nota sobre esta reflexão que estamos a fazer, se estamos preparados para estes novos desafios. Não, eu acho que a engenharia e a arquitetura está bastante bem preparada para os novos desafios. O que temos é uma dificuldade. A indústria da construção é conservadora porque fazemos protótipos.
Tem um problema que os donos de obra às vezes não permitem, por condições de tempo ou por condições financeiras, que sejam feitos os estudos necessários. Eu não acho que haja falta de conhecimento. A construção, no sentido clássico, para além das estruturas, de tudo que seja componentes envolventes, teve um enorme progresso. O problema de estarmos a fazer uma indústria de protótipo, quer dizer, seja uma reabilitação, seja uma construção nova, sempre um protótipo diferente. E agora sejamos realistas. Às vezes o tempo, estamos a fazer objetos que custam milhões de euros. Estamos a fazer um edifício que custa milhões de euros. A indústria automóvel repete o seu modelo não sei quantas vezes, e às vezes até retira alguns modelos para corrigir, para fazer um pouco melhor. Nós não temos essa possibilidade. Para resolvermos este problema, eu acho que não é bem uma questão de abertura para a resolução do problema, é encontrar condições, vou ser direto, de tempo, para se poder estudar, porque isto leva tempo, e às vezes não é permitido. E segundo, que este ato de conceber, pensar, quantificar, estudar a durabilidade, levar até a execução da obra, tenha uma componente financeira que permita fazer estes estudos. Eu acho que esta é uma das grandes dificuldades. Eu vou dar só um exemplo. Às vezes pede um dono de obra que se faça um estudo de uma coisa que custa muito dinheiro em 45 dias, uma coisa que vai custar, imaginamos, uma coisa simples, reabilitar um bairro social, 6 milhões de euros. Eu fico chocado porque digo assim, em 45 dias não é possível fazer simulação avançada, não é possível fazer estudos aprofundados, não é possível fazer toda essa avaliação. Não se pode pedir numa indústria de protótipo, que é reabilitar ou construir de novo um objeto tão complexo como agora nos pedem aos edifícios, porque não era assim há 50 anos atrás, era muito complexo, mas não tinha estas interfaces que hoje temos entre a construção clássica e as especialidades. Tem que haver aqui uma nova filosofia, sobretudo vindo do Estado, porque estamos a falar de escolas. Muitas das escolas pertencem aos municípios ou são geridas pelo Estado, para que possa haver um tempo de maturação das ideias, que possa haver uma discussão técnica aprofundada. Eu acho que aí, eu diria um bocadinho ao contrário, não sei se concordo, não, eu até acho que há preparação da arquitetura e preparação da engenharia para responder se forem criadas as tais condições, e nos regulamentos eu era mais direto. Tem que haver uma regulamentação específica para os edifícios escolares que atenda à nossa realidade. E ela não existe. Eu posso dizer em primeira mão que vai ser agora uma nova regulamentação na área da térmica, teoricamente era a 10 de março deste ano, transpondo a Diretiva 2018, que vai obrigar os edifícios a ter um balanço quase zero, ou seja, as energias renováveis têm um peso gigantesco. É mais uma revolução para a qual não vamos ter tempo e não nos conseguimos preparar. E são estes grandes desafios que eu acho que merecem enorme reflexão. Engenheiro Artur Mexia. Quando toca a nós tentarmos transpor a legislação, eu acho que nós temos alguma responsabilidade, enfim, desviando-me um pouco da questão. Penso que um país pequeno como Portugal muitas vezes não intervém o suficiente. Hoje vivemos muito da regulamentação que é transcrita ou transposta para Portugal, sim, mas que é comunitária. E a nossa intervenção em grupos de trabalho e na forma de influenciar os lobbies que estão em Bruxelas, muitas vezes também não acontece muito. E temos a capacidade. Seguramente que não haverá muitas pessoas com a experiência, para não ir mais longe, do professor Vasco de Freitas nesta área da construção, e que sequer não foi ouvido para dizer, nós aqui em Portugal precisamos de ajustar a legislação. Isto, quando se falava dos valores de coeficientes de transmissão térmica, à partida começámos a entrar quase na utopia dos valores que se utilizavam no centro da Europa, quando nós aqui temos exigências muito menos exigentes do ponto de vista de valores, portanto, e quisemos transpor quase ipsis verbis o que um alemão quereria para o seu território. E quando vamos para a casa passiva, a mesma coisa. Portanto, a nossa capacidade de transpor e de ajustar as necessidades regulamentares ao país também tem que ser discutida e analisada por nós num contexto regional ou local, para garantirmos que nós, o número de horas de sol que temos, os ventos que temos, são mais característicos daqueles que existirão na Dinamarca ou na Alemanha. Portanto, essa adaptação a um clima que, enfim, pode-se vir a agravar, e nós temos sempre toda essa sensação, mas é uma realidade nossa. E, de facto, quando vamos importar modelos por imposição regulamentar que vêm de fora, muitas vezes cometemos alguns excessos de zelo que não são adaptáveis ao nosso mercado ou à nossa realidade. Portanto, acho que a legislação existe, nós temos que a cumprir, mas, em alguns casos, também devíamos contribuir de uma forma mais ativa para, ao nível das associações e dos organismos responsáveis por isso, influenciar mais a legislação e, quando muito, dizer, bem,
para o sul da Europa, para Portugal, nós podemos ter condições especiais dentro da... Portanto, há as condições gerais e as condições especiais. E as condições especiais tocam-nos a nós, em alguns aspectos que podiam ser contemplados. Não sei se querem fazer mais alguma consideração. Eu abria, se calhar, então, a audiência, a assistência, as questões que tivessem pertinentes. Já está, Desculpem, mas é que... Pronto, eu estive muito ligado ao parque escolar e alguns de vocês também estiveram comigo, alguns até, e, portanto, há alguma imprecisão que foi feita e que eu gostava de esclarecer. Eu não percebo onde é que o Rui Furtado foi buscar aquela ideia de que os regulamentos mudaram nas fases seguintes da parque escolar. Eu fiz o piloto, primeira, segunda e terceira, os regulamentos exatamente os mesmos. Tivemos que meter aquelas fábricas nas coberturas porque não havia possibilidade de alterar a regulamentação. E foram feitas reuniões magnas em Lisboa, com as entidades todas, etc. Os regulamentos não estavam. Então, e as pessoas que sabem dos regulamentos e podem confirmar isso? Ou, pelo menos, a mim diziam que não era possível mudar. Mas eu acho que há aqui uma coisa que é importante perceber. O poeta dizia que o sonho comandava a vida. Eu acho que os interesses económicos comandam a construção. Portanto, na parque escolar isso foi claro como água. Nós tínhamos que cumprir regulamentos que vinham da Europa. Esses regulamentos que vinham da Europa eram determinados por lobbies que influenciavam a execução desses regulamentos. E depois nós tínhamos aquelas máquinas, aquelas fábricas que toda a gente critica hoje sem saber porque é que existiam, e íamos ver e víamos que os Schillers, as Zutas, etc., não estavam lá a dizer made in China, estavam a dizer made na Alemanha, made na Suíça, made não sei onde, porque eles davam-nos o dinheiro para cá e nós depois íamos pagar. Portanto, isto é claro como água. Os interesses económicos comandam a construção. Hoje ainda, e a regulamentação e tudo o resto, nós temos aí o professor Vasco Freitas, que passa a vida a tentar mostrar que as coisas simples são as melhores e tem a grande dificuldade, não é? Penso eu, continuar a ter, em fazer perceber às pessoas que essa é a realidade e que, portanto, nós podemos simplificar a construção. Depois há outra coisa que eu acho que é muito importante perceber-se. Na altura, nós fazemos escolas para professores e houve movimentos muito complicados de não aderência ao processo. E nós sabia-se, por exemplo, nesta altura em que nós andávamos a meter estas fábricas nas escolas, que na Suíça, por exemplo, que é um país que se conhece, o controle da qualidade do ar nas salas, em muitos sítios, era feito através de um semáforo que estava ali na parede. Quando os meninos entravam para as salas, aquele semáforo estava verde, portanto o ar estava muito bom. Depois aquilo começava a ficar amarelo, havia que ter algum cuidado. Quando ficava vermelho, o professor dizia: abre a porta, abre a janela, ou vamos lá para fora que o ar não está bom. Pronto, e isso era um professor que comandava. Não estou a ver os nossos professores a estarem muito disponíveis para fazer isso, pelo menos na altura não estavam. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de questões à volta desta situação da construção, e mesmo agora também da tecnologia e do futuro, da sustentabilidade, destas coisas todas, que eu acho que está tudo muito ligado também a estes interesses económicos que estão por trás disto e que, no fundo, determinam tudo. E eu acho que o botão ainda vai durar muitos anos, felizmente. Comentários? Bom, não, o comentário que eu ia fazer é evidente que os regulamentos não mudaram. O que mudou foi, ao longo do tempo, o nível não é de exigência, de insistência da parque escolar. E, nomeadamente, em relação às diversas zonas da parque escolar, em que eles começaram a perceber o disparate que aquilo era e deixaram aliviar alguns requisitos das próprias normas. Isso aconteceu, nomeadamente, em Lisboa, em que eles deixaram aliviar algumas escolas. Mas pronto, mas foi uma... Exatamente. Deixaram não cumprir os regulamentos. Também perceber o período em que isto aconteceu, porque o período em que isto aconteceu, eu estou a defender a parque escolar, o período em que isto aconteceu, aquela parque escolar, não é atual,
O período em que isto aconteceu foi um período em que praticamente não havia iniciativa privada na construção. E nós sabemos que a iniciativa privada tem um poder de alteração das circunstâncias e das situações que é muito mais forte do que quando está a haver uma iniciativa pública que tem que cumprir, porque, no fundo, são os que transmitem essa coisa. Isso é muito importante perceber, em termos temporais, quando esta coisa aconteceu. Havia a crise, não é? Quem mais quer comentar? Eu queria só comentar aqui uma coisa que é assim, o que aconteceu nas diferentes fases da paz escolar não foi bem a questão de não cumprir partes da recomendação. O que aconteceu foi que os guidelines digamos, do nosso cliente ficaram muito mais abrangentes. Na parte das mecânicas, desde que se conseguisse provar que a necessidade do arrefecimento das salas de aulas não era efetiva, consoante o clima em questão, podia-se não botar as escolas de arrefecimento. Enquanto digamos, no início fazia parte das guidelines e, portanto, no início era obrigatório, nem sequer se havia essa hipótese. E, portanto, eu como estive nas fases todas, depois, portanto, com o estudo e com a simulação do edifício e com a tal componente passiva otimizada, conseguia-se demonstrar quais eram as temperaturas que se tinha dentro dos edifícios e, portanto, que se conseguia, muitas vezes só com o recurso ao aquecimento, que não era preciso dotar e, portanto, vamos chamar que as infraestruturas foram diminuindo e, portanto, foi mais isso, ok? Foi mais isso. Muito boa noite. Está ali desejoso de uma pergunta. André Santos, sou arquiteto, professor na faculdade e fui também desafiado para desenvolver dois projetos para a reabilitação de escolas. Na verdade, já contei esta história, na primeira escola em que entrei, na primeira visita, uma das funcionárias perguntou-me: "Sr. Arquiteto, não vai fazer daquelas janelas que não abrem, pois não?" E eu não percebi muito bem o que é que estava a passar, e vim-me embora e só um pouco mais tarde é que percebi o alcance e o significado daquela pergunta apreensiva. Na realidade, a renovação da ar, as exigências relativamente à renovação da ar não são muito diferentes agora daquelas que eram há 100 anos. A grande diferença é que o regulamento, a lei, impõe uma baliza, digamos, uma amplitude de máximo e de mínimo no inverno e no verão, que deixa de permitir que simplesmente se abra a janela para que se ventile. E, de facto, como foi aqui referido, como não há dinheiro que chegue, os sistemas normalmente estão desligados e, portanto, globalmente a coisa não funciona. Eu não estou aqui a ser defensor da PAC escolar, mas penso que também houve alguma imprecisão naquilo que foi aqui referido, porque o que aconteceu de alteração foi efetivamente fruto da consciência e do investimento que a Parque Escolar fez junto de algumas entidades, no sentido de minimizarem a obrigatoriedade de cumprimento dos parâmetros legais. E isso foi da iniciativa da Parque Escolar. Mas a minha preocupação neste momento não são as escolas. De facto, a minha preocupação é a consciência de que todos estes regulamentos e todas estas imposições que temos vindo a ser obrigados a cumprir desde 2006 e 2008, ainda se mantêm, à data de hoje, rigorosamente inalteradas. Rigorosamente inalteradas. E, portanto, a minha pergunta a minha questão é: como e quem, na nossa escala, é que deve assumir o protagonismo e a responsabilidade de contribuir, diria, junto do poder político, para adequar a legislação às nossas realidades climatéricas, mas sobretudo financeiras? Muito obrigado. Se calhar fazemos aqui uma ronda completa. A questão da legislação, se me é permitido... Pode começar por aqui. Eu sou muito sensível a tudo que estivemos a falar, mas só para vos dar uma ideia, o regulamento de estruturas de edifícios foi, este ano, agora em dezembro, ano passado, dezembro, um decreto-lei de junho que reportava depois para dezembro, foi este ano revogado
toda a regulamentação de estruturas que existia foi revogada e, pela primeira vez, adotada as normas europeias como regulamentação de estruturas, pasme-se, como anexo de um decreto-lei de renovação de edifícios. Bom, para termos uma ideia do nível de importância da legislação, nós estamos a falar de regulamentação de estruturas de edifícios, que é, e vou repetir para que se perceba bem, que foi publicado como um anexo de uma regulamentação de renovação, da renovação de edifícios. Portanto, o nível de importância atribuído à legislação de construção em Portugal é esta. Portanto, a mim não, quer dizer, eu aí subscrevo o que o Carlos diz. Alguns dos regulamentos que aparecem com grande, muitas das legislações que aparecem com grande pompa, são realmente frutos de interesses económicos que conseguem, de alguma forma, fazer o lobby para que a Assembleia da República se preocupe com o assunto e o faça. Esta história do regulamento, isso também novamente falo de estruturas, da adoção dos eurocódigos, que é uma coisa que vem desde há 15 anos, provavelmente, é uma discussão que vem desde há 15 anos, em que o próprio INEC não consegue transformar aquilo numa lei e que aproveita a boleia de uma lei, de uma renovação de edifícios, para meter aquilo de calçadeira. Portanto, quer dizer, a partir deste momento ficamos esclarecidos relativamente ao nível de importância que a legislação da construção tem em Portugal, a não ser os casos em que há interesses económicos agarrados e, evidentemente, tudo o que diz respeito à sustentabilidade, à eficiência energética, que é uma parangona hoje em dia que nenhum governo pode deixar cair e que, portanto, tem alguma alavancagem por essa via, diria eu. Engenheiro Vasco Freitas, mas a pergunta também implicava quem, não é? Quem é que deveria tomar as rédeas, não é? E de uma forma mais interventiva. Eu acho que colocou uma questão de menor importância. Como é que se pode influenciar para ser uma coisa que todos nos consigamos sentir confortáveis? Eu tenho experiência da regulamentação desde 1977, o primeiro regulamento da térmica, o 4090, e na altura havia uma coisa que se chamava Conselho Superior de Obras Públicas, que faria a coordenação e centralizava toda a regulamentação. Infelizmente, depois isso foi evoluindo. Eu desde 2012, por razões estratégicas, disse que não concordava com aquilo que estava sobre a mesa na área da térmica, nunca mais tive influência a não ser no Decreto-Lei 95 de 2019 que saiu, e o que se verifica é que agora há um problema, porque assim, há o Ministério do Ambiente, que tem o Secretário de Estado que influencia, depois há a Direção-Geral de Energia, depois há a ADEN. Estou a pensar só na área da térmica, que é a área que eu tenho um bocadinho mais de conhecimento. E o que se verifica é que, neste momento, quem está a fazer a transposição, vou ser muito concreto, da nova regulamentação na área da térmica para os edifícios de habitação e para os edifícios de serviços, é a ADEN que encomenda uma transposição da diretiva, ligada ao Sr. Secretário de Estado da Energia, que encomenda e que anuncia que vai ser em março, que por sua vez contrata um instituto relevante em Portugal e um laboratório relevante em Portugal para poder fazer essa transposição, com alterações muito profundas que nos vão pedir. E, portanto, eu tive acesso há 15 dias ao draft, que ainda não tem anexos técnicos, só tem o espírito, mas o que vai estar em jogo é de novo uma revolução. Vão-nos pedir, e portanto, quem controla são vários secretários de Estado de vários ministérios diferentes que depois, no momento final, tentam, através dos seus juristas, montar um documento. E quando vem à discussão pública, já aconteceu assim no Decreto-Lei 95, vai ser consultado a ordem dos engenheiros, a ordem dos arquitetos, etc, etc. Mas é já no momento em que está quase tudo pronto a ser publicado. E, portanto, eu acho que na área da térmica valia a pena as várias ordens, as várias organizações com caráter governamental ou não, poderem refletir e, por exemplo, quando nos vão impor, vou ser muito direto, que a percentagem do contributo das energias renováveis face ao consumo final de energia primária para aquecimento, arrefecimento e águas quentes sanitárias seja da ordem de grandeza que está sobre a mesa, é mais uma revolução para a qual só pode ter um resultado negativo.
Eu estou preocupadíssimo, não sei ainda quais são os anexos técnicos, eu vou dizer quem está, é o NEC e o ITECONS que está a fazer esse trabalho, porque acho que é público, não tem nenhuma dificuldade em revelar, não sei qual é o conteúdo técnico, mas todos devemos estar atentos. Vou ser concreto, só vai ser possível aprovar edifícios que 50% da energia consumida seja energia renovável. Energia renovável entende-se fotovoltaico, coletores solares, biomassa, bombas de calor, geotermia, etc. Não está má a ideia das energias renováveis, incluindo as bombas de calor, como uma espécie de uma energia renovável. O que está em causa é as percentagens estão sobre a mesa e se estes números, depois traduzidos em projetos de arquitetura, em projetos de engenharia, são aceitáveis. Eu quase que pedi a todos que pudéssemos ver rapidamente os números que vão sair. Por favor, leiam o Decreto-Lei 98 de 2019, que vai ser revogado. O Decreto-Lei 98 de 2019 já impõe que habitação, todos os edifícios têm que ser da classe A. Não pode haver B nem B-. E 50% da energia consumida tem que ser energia renovável com estas fontes que eu indiquei. A ideia é nobre, mas estamos a pôr energia renovável para aquecer as casas quando os portugueses não aquecem a habitação, por exemplo. Só gastam 10% da energia necessária. Desculpem ser longo. Tudo que a gente possa fazer para influenciar, eu tenho muito pouca capacidade de influenciar na ADN, porque a minha visão reconheço que é um bocadinho diferente. Sou numa visão muito mais sensata no sentido, penso eu, sensata no sentido do conforto, mas nem tão purista na forma, porque nós temos ótimos números. Em termos europeus, o consumo de energia dos nossos edifícios é ótimo. Nós regredimos no consumo de energia não sei quantos por cento. Teórico ou real? Real é quase a mesma. Teórico é que crescemos, porque está lá um certificado A mais ou A, mas depois não se consome essa energia. A mesma coisa acontece nos edifícios de serviços, que são mais complexos, o engenheiro Roberto sabe muito mais do que eu, mas é um outro problema que é preciso ter atenção. Esta nota, portanto, quem faz, neste momento, está muito centralizado na ADN, na Direção-Geral de Energia e Geologia, e depois há outros ministérios, outros secretários-geral, mas eu acho que está tudo no Sr. Secretário-Geral de Energia, a grande capacidade de publicar essa nova legislação. Engenheiro Artur Mexia. Eu acho que compete a todos nós, de alguma forma, influenciarmos dentro do possível. Naturalmente que depois, quando as coisas vêm um pouco por imposição, há pouco falávamos da questão dos eurocódigos e da maneira como estão a ser introduzidos. Quer dizer, nós esquecemos o RSA, ou esquecemos tudo o que é a legislação, não revimos, não temos, se calhar, já a capacidade de depois dizer, não, nós temos legislação própria e afirmamos-la e utilizamos-la. Ficar dependentes de tudo o que vem de fora. E como o Sr. Arquiteto Carlos Prata dizia, por razões normalmente económicas, é mau, porque nós vamos sempre atrás e depois temos que fazer, e depois temos que aplicar, e depois não temos o dinheiro para pagar os investimentos que fizemos e a manutenção e a alimentação dos sistemas. Aqui, no caso que falamos em relação à térmica, eu penso que volta a ser a mesma questão. Eu há pouco tinha referido a situação que nós temos vivido na parte da ventilação e da obrigação de introduzir os mecanismos de ventilação ou de microventilação e por imposição. Mas nem se olha sequer à análise do balanço térmico do edifício, provavelmente, e resta saber se a introdução destas medidas, como é que estão a ser quantificadas, porque os peritos qualificados, e com o respeito que têm por eles, fazem as contas de acordo com regulamentos e uma série de informação. Mas às vezes eu tenho algumas dúvidas sobre os próprios cálculos. Eu não queria entrar em situações particulares, mas vivo numa casa que tem 20 anos e há 4 anos é esta parte. Tem lá um termostato e um higrómetro daqueles caseiros. Eu tenho o registro das temperaturas e a temperatura mínima que tem registado na zona dos quartos é 17,2 e a máxima é 27,2 em Lisboa. Eu pergunto, quer dizer, tem caixarias, desculpem lá o desabafo agora, que é um caso muito pessoal, mas tem caixaria fria e tem vidro duplo. Vivo numa zona relativamente sossegada, mas consigo controlar, não estou dentro dos limites térmicos que se considerariam adequados entre os 20 e os 25 graus, mas vivo mais ou menos feliz, comparando com a maioria dos portugueses, e não estou a falar nisto sem consumir energia de aquecimento ou de arrefecimento. Portanto, a qualidade do edifício, as soluções que encontramos têm que ser consideradas e não basta chegar ali e dizer agora tem que ter 50% de meios de aquecimento que provenham de energias renováveis. Acho que esse tipo de imposições só leva a que nós depois não cumpramos aquilo que até está regulamentado, porque depois ninguém cumpre. E depois faz lembrar a situação da marcação CE que se falava há uns anos. Hoje ninguém fala. E impôs-se tanta coisa. Até a ASAI vinha fiscalizar cargas, se tinham ou não tinham as certificações. Lá fora ninguém fala da marcação CE, trabalho para uma multinacional, ninguém liga a isso. Porquê? Porque as pessoas já cumprem, naturalmente. Nós aqui não trazemos legislação, aderimos à legislação por forças externas a nós próprios e depois não a cumprimos.
e ficamos um bocadinho naquela de, enfim, se calhar fugir à legislação por razões várias. Portanto, acho que basicamente temos é que contestar e as vozes que se podem afirmar de quem tem experiência, fazer de facto ouvir-se. Portanto, não podemos pensar que a ADN ou a Secretaria de Estado de Energia ou mesmo os institutos fazem tábua rasa. Nós não podemos viver num país de iluminados, temos que dar contributos. Arquiteto Nuno da Costa. Bom, eu já falei sobre isso quando Sim, disse há sim. bocado que havia um problema de poder e de influência. Portanto, eu sou muito pessimista em relação a isso. É exatamente ao contrário. Os projetistas não têm influência. Os projetistas ativos e que, digamos, que o cotidiano deles é aplicar esses regulamentos nos projetos, com a influência que têm, não têm influência, para essa expressão, na redação desses regulamentos e na lógica, no processo de montagem lógica desse regulamento. O professor Vasco Freitas acabou de dizer que, infelizmente, não consegue ter muita influência naqueles processos de decisão e de nós todos, não tenho dúvidas que é a pessoa que está mais próxima de ter essa possibilidade. Mas depois há outra coisa que é muito importante falar sobre os regulamentos, que é, estes regulamentos todos têm uma influência no projetista no sentido que, embora ele não tenha influência nenhuma nessa decisão, fica com a responsabilidade toda da sua execução. Ok. E depois isso não corresponde à remuneração. Também Isso já, falar e disso. depois? Mas também há outra Isso influência. claramente estaremos todos de acordo, todos Isso é estamos outra aqui. conferência, isso é toda uma outra tudo conferência. coisas importantes. E depois há outra questão muito importante, que é a aplicação destes regulamentos tem uma influência brutal no orçamento das obras. Brutal. Não é? Se nós compararmos eu comecei a trabalhar já no século XXI, mas eu tenho a certeza que se compararmos o orçamento de uma obra dos anos 90, 80 e já para falar mais atrás, de uma escola, ou mesmo de uma casa, com um orçamento hoje em dia, há uma percentagem enorme do aumento do orçamento da obra que está diretamente ligado à aplicação de regulamentos que, passado algum tempo, se vem a verificar que eram os tapafúrdios, não é? Ok. Um desperdício aí, um claro desperdício, são desperdícios, não sei o quê. Mas o dono da obra teve que gastar aquele valor para entrar na legalidade, não é? Porque senão não tem as licenças, não tem... Não sei. E, portanto, isto é muito difícil, não é? E depois isto entronca naquilo que o arquiteto Carlos Prata falou, que é depois a pressão do lobby económico e financeiro, mas isso também podemos alastrar, digamos, a todas as áreas da sociedade, porque o mundo, infelizmente, funciona assim, neste momento. Antes de passarmos para a última questão... Deixe-me só dizer uma coisa. Os arquitetos, há muitas histórias dessas, são conhecidas, exploram muito os vazios da legislação. Há ali uns vazios. E as contradições entre os regulamentos. Eu tenho uma situação muito interessante. Fiz há uns tempos um projeto em que a estrutura até foi feita ali pela equipe do Rui Furtado e a mecânicas foi feita pelo Raul, que era a Biblioteca de Caminha, que é um edifício muito pequenino. Na altura a Câmara Municipal teve muita dificuldade em construir o edifício por questões orçamentais. E então há um momento que nos pede para rever o orçamento. E eu falei com o Raul, e aquilo tinha a renovação da área mecânica, tinha estas coisas todas. E o Raul perguntou-me assim, isso está num contexto histórico? Está metido é uma recuperação. Eu disse, tira a renovação da área e construiu-se o edifício. E está lá a funcionar. Está lá, ninguém está doente. Tem ventilação natural e tem essas coisas todas. E agora estou a ter uma experiência muito interessante, até mais radical, digamos, aqui também com o engenheiro Raul, em que estamos a fazer um edifício gigantesco na cidade do Porto, tem 50 mil metros quadrados, tem uma pressão de monóxido de carbono enorme, porque é uma grande garagem, é um terminal, e não tem um tubo. E porquê? Porque nós estamos a fazer aquilo tudo com ventilação natural, mas porque também há um vazio legal, porque aquele edifício tem um programa que não encaixa em nenhuma legislação, é um edifício híbrido. E, portanto, vai-se trabalhando assim, não é?
clandestino. Na clandestinidade, conforme disseste. Já percebemos, pronto, ok. Uma clandestinidade legal. Aprendemos. Não é evidente que não é, porque Aqui é ao Aqui o contrário. Nuno está a exagerar. Foram feitas simulações dinâmicas e conseguiu-se ver, tanto até com o é que realmente a evolução natural ali conseguia-se permitir as necessidades, portanto, isso foi apresentado. Portanto, não foi clandestino, foi... Aproveitar um vazio que é diferente, não é? Exatamente. Muito bem. Não, mas é a prova que, de facto, é possível fazer. Claro. É possível fazer. Agora, isso implica várias coisas nas especialidades todas e na própria arquitetura, ou seja, depois a forma não é indiferente a isto. E aí podemos voltar outra vez à questão do concrete is the enemy. Eventualmente, muitas formas arquitetónicas que estão ligadas a, sei lá, grandes vãos, consolas, não sei o quê, se calhar, desse ponto de vista, podem tornar-se um problema, não é? Portanto, por isso é que eu falava há um bocado, depois os processos tendem-se cada vez mais a racionalizar, a tornar-se mais racionais. E há muitas decisões de forma, que são os arquitetos que as tomam, que se calhar têm que ser colocadas já também deste ponto de vista. Porque depois o projeto é um bolo, é como um bolo inglês, tem aquelas frutas todas e aquilo tem que ter uma harmonia, não é? Última pergunta, para fechar o... Eu tive também uma experiência numa das escolas e acho que este projeto do Parque Escolar teve um grande mérito. Primeiro, conseguiu ser, com o escrutínio público que havia, não querer ser exceção no cumprimento de algumas regulamentações. E, portanto, foi o primeiro grande projeto de grande dimensão, com tanta construção, num curtíssimo espaço de tempo, em que nós, projetistas, nos confrontamos com um quadro legal que era o somatório de um conjunto de regulamentos, de decretos-leis. No fundo, cada especialidade, muitas vezes, fazia a sua regulamentação, o seu regulamento, era transposto para decreto-lei ou para um anexo de um anexo de um anexo, e quando a arquitetura tinha que pegar nisto, tinha que cumprir a térmica, tinha que cumprir as acessibilidades, tinha que cumprir um conjunto de regulamentos que tornava quase que impraticável a construção. E isto, no meu ponto de vista, obviamente que a Parque Escolar, quando também ela própria fez o seu próprio regulamento, que juntava todas as partes, levava a condições extremas, não é? E isto acontece essencialmente por duas coisas. Primeira, porque realmente as normativas europeias, que são normativas, que são feitas muitas vezes num contexto que é diferente do nosso, de um contexto financeiro, num clima provavelmente que é diferente. Depois, nós, portugueses, quando fazemos essa transposição, gostamos de ser sempre mais papistas que o Papa. E, portanto, vamos ser os melhores alunos. Aliás, nós tivemos, durante a Troika, fomos os melhores alunos de todos. E quando nós chegávamos à Itália e pedíamos uma fatura e eles mandavam-nos dar a volta, não passavam fatura nenhuma, nós aqui tudo agora tinha que fazer fatura. E isso foi transporto para a construção. Tinha que ser tudo normalizado e quem ganhava com isso, era naturalmente, como dizia o Carlos, era os franceses e os alemães que vendiam determinado tipo de soluções, a qual nós ficávamos muito contentes de poder comprar. E como não tínhamos dinheiro, eles até faziam uma coisa especial, que era emprestavam-nos dinheiro. Olha, tomem lá dinheiro para fazer isso. Não se esqueçam que um dia têm que pagar. E, portanto, isto vai acontecer outra vez. Só que antigamente havia uma certa racionalidade numa coisa que o Sr. Professor referiu aqui, que era o Conselho Superior de Obras Públicas, que simplesmente foi extinto e que era, de alguma maneira, alguém que conseguia dar uma visão de um senso comum a um conjunto de disciplinas e, portanto, normalizar aqui alguns conceitos que para uns eram muito claros, para outros não eram, e havia um certo bom senso. E aquilo que nós temos estado a perder também na construção, e há pouco falávamos isso com o engenheiro Rui Furtado, é que os projetos são feitos por várias disciplinas e numa relação direta de várias disciplinas. Ora, o que se perdeu, no meu entender, foi aquela legislação que foi deixando de ser feito por várias disciplinas. Cada uma disciplina fazia a sua regulamentação. E depois, como o secretário de Estado
eram completamente independentes uns dos outros, apesar de pertencerem às vezes até ao mesmo ministro e ao mesmo governo, cada uma era feita no governo e outra feita na Assembleia da República, tínhamos legislação que não batia a cara com a careta. E tinham todos muitos bons princípios. O problema é que quando nós se reúne toda esta legislação, isto é impraticável. Portanto, eu acho que isto ainda vai piorar. Não há nada que seja tão mal que não possa piorar, nem nada que seja tão bom que não possa melhorar. E eu, infelizmente, temo até que se volte a ter um Conselho, seja ele superior, seja ele as obras públicas, as obras privadas, mas que consiga criar uma certa uniformização, porque quando se decide numa determinada matéria, implica-se com outra matéria, com outra disciplina. E quando não houver aquilo que se falava há alguns anos com a criação de um Código de Construção, eu não consigo entender como é que nós conseguimos colocar o código de um país numa pequena publicação, e se nós pensarmos o que é que era possível para fazer uma Código de Construção, tínhamos uma enciclopédia inteira, porque é tanta a regulamentação, era tanta regulamentação, e que depois temos um certo entendimento, que eu também acho que é muito português, que não se vai ao fundo da palavra regulamentação. A regulamentação é para regular. Alguém dizia isto, eu creio que um engenheiro amigo... Não era alguém, era o Edgar Cardoso. Exatamente, era um grande engenheiro, então. Dizia, a regulamentação é para regular, não era para mandar, porque senão não era regulamentação, não era um regulamento, era um mandamento. E, portanto, esta é a nossa dificuldade, é que nós passamos de querer sermos bons alunos a querer respeitar tudo e mais alguma coisa e chegamos a extremos que depois não temos capacidade de pagar. E depois emprestam-nos dinheiro. E um dia, quando nós temos que pedir, para pagar, quando queremos pagar esse dinheiro que nos emprestaram para fazer estas tais revoluções, percebemos que existem erros que não vamos conseguir responder ou resolver. E o problema é que não aprendemos com esses erros e vamos voltar àquilo que nós estamos a perceber aqui pela nova legislação que está a sair, voltamos aqui no mesmo erro. Eu sugeria, se calhar, que no minuto e meio, são 8h05, fizessem só cada uma consideração que quisessem para fechar dentro dos temas, ou não. Digo, são 8h07, penso que ainda estamos dentro do tempo. Não sei, é melhor telefonar para o restaurante para saber se já Não, eu acho que este tema, que é realmente um tema interessantíssimo, e esta questão da legislação é um tema que dá pano para mangas. Mas eu vou fazer um raciocínio um bocadinho, se calhar, contracorrente, no sentido de que me parece que, apesar de todos os defeitos de nós estarmos a adotar legislações europeias que venham de realidades diferentes, há uma intenção na legislação, nomeadamente europeia, que é uma intenção boa, no sentido de que a legislação reflete uma preocupação da sociedade geral. Claro que depois há montes de casos e de exceções, de casos em que aquela legislação poderá não ser aplicada, ou a aplicação daquela legislação poderá não ser a mais adequada. Mas a legislação é feita para um conjunto global e depois poderá ir sendo aperfeiçoada. O que me parece é que o facto de nós termos tido uma regulamentação da eficiência energética permitiu que nós hoje em dia estivéssemos todos aqui a discutir e todos a dizer que sim, senhor, que é preciso a eficiência energética, porque a sociedade como um todo adquiriu essa consciência. Porque se não fosse assim, nós provavelmente estaríamos todos aqui a dizer que chatice ter que fazer ali uma junta naquela ombreira, porque era muito mais bonito que a ombreira fosse completa, agora temos que meter uma junta para fazer o corte térmico, enfim, esse tipo de ou era mais simples de fazer de outra forma, enfim, portanto, eu, apesar de todos os defeitos que as legislações que a gente lhes pode encontrar, vejo nelas esta enorme virtude, que é criar um caminho e fazer digamos, um realinhamento da prática. E demonstra otimismo ou pessimismo? Eu, otimismo, sou um otimista por natureza, portanto. Engenheiro Vasco Freitas, vamos ver quem ganha. Em meio minuto, eu ia expressar um desejo. Eu acho que a sociedade exige que as escolas que temos sejam rapidamente recuperadas. E a demografia não vai conduzir a muito novas escolas, vamos, sobretudo, para processo de reabilitação com ampliação dos espaços existentes.
E era preciso, sobretudo, que haja uma motivação. Claro que as escolas agora tanto são geridas pelo Governo Central como são geridas pelos municípios nesta transferência de competências que foi feita. Mas eu acho que há aqui um enorme potencial para se reabilitar escolas e, em muito curto prazo, estou convencido que tem que haver um plano para reabilitar escolas. O desafio é, de novo, fazer as intervenções mais ajustadas, sem fazer ilegalidades, mas com muito bom senso, para que as intervenções sejam com um preço razoável e que seja possível mantê-las de uma forma também sensata ao longo do tempo. Pessimismo ou otimismo? Eu também sou sempre moderadamente otimista. Pelo menos formalmente. Temos que ser otimistas, por princípio. Acho que esse é o caminho. Agora, em relação àquilo que falávamos aqui, eu penso que a tecnologia existe, tem que ser aplicada. Quando entra dentro do caminho da legislação, nós também não podemos ser tão yes man ou yes woman no processo. Portanto, acho que temos que ter uma palavra a dizer, temos que ser mais interativos no sentido de questionar. Há pouco, antes da sessão, referíamos aqui muito que nós portugueses somos um povo de brandos costumes e muito pacíficos. E, portanto, aquilo que nós precisamos de ser é talvez um pouco mais agressivos no sentido de não impormos, mas pelo menos fazermos refletir o nosso pensamento. Portanto, não desistir só porque há alguém que diz que tem que ser assim. Gerir e criar o diálogo e tentar adequar a uma realidade que é muito portuguesa. Não precisamos ser totalmente diferentes, mas temos que ter as nossas especificidades e, portanto, aí, se calhar, conseguimos, sem entrar naquela que o arquiteto Nuno há pouco dizia que é, pronto, contornar o sistema, até certo nível sim, mas dando enquadramento e dizendo, nós aqui temos que ajustar a legislação à nossa realidade. E, portanto, insistir também que haja, os burocratas que estão ao nível do governo ou das instituições respeitem as necessidades que nós temos, que também andamos cá e sabemos o que é que precisamos. Acho que é fundamental que haja uma defesa daquilo que é um conceito de arquitetura que é muito local e ao mesmo tempo, trazer para a construção essas experiências que não vêm de ontem, não é? Portanto, acho que se nós olharmos para aquilo que construímos em Portugal ou que se constrói na Alemanha ou na Itália, os edifícios são diferentes secularmente por algumas razões. Portanto, acho que temos que ajustar à realidade. E, portanto, por mim, uma casinha alentejana à maneira continua a ser a prevista dela. Arquiteto Brandão. Eu acho que vai correr tudo bem. Aliás, estes próprios edifícios são um exemplo de que correu tudo bem, porque o que as pessoas fizeram foi, mal veio a primeira fatura, ligaram as máquinas todas e abriram as janelas. Pois. Desculpa, engenheiro Relevância. Eu sou otimista por natureza, em tudo, na minha vida. E acho que sim, quer dizer, como o Rui dizia no início, quer dizer, esta coisa do erro só permite a seguir aprender para fazer melhor e, portanto, na parte, digamos, dos novos elementos que vai ser de serviços, ter algum otimismo, porque há uma facilidade de diálogo entre nós projetistas e as duas entidades, portanto, que reconhece que é a ADN, principalmente, e, portanto, e há algum diálogo e a própria ADN, por vezes, emite alguns comunicados que vão de encontro, no fundo, muito um feedback que nós vamos dando como projetistas. Portanto, estou claramente otimista. Acho que aquilo que o Sr. Marcos Freitas falou, acho que ninguém aqui teve noção do impacto que vai ter, que eu diria que é arrasador. Quer em termos pós-edifícios, quer em termos arquitetónicos, quer em termos financeiros, é uma aberração completa a questão das total 50% das energias renováveis. Mas estou otimista que, quando isso sair, nós cá estaremos para tentar, de uma forma com bom senso, aplicar isso nos edifícios da forma mais sustentável possível. Muito bem, de tudo o que eu ouvi, houve 4 palavras que acho que resumem, e se eu estiver errada, digam-me: racionalidade, coerência, intervenção, com alguma boa dose de otimismo. Parece-me bem. De minha parte, muito obrigada pelo convite para moderar, obviamente, e creio que também falo em parte da organização, muito obrigada pela vossa participação e um resto de boa noite. Obrigado.